Olá, turma, como vão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o romance romântico. Vocês podem até me perguntar assim, mas se é romance é romântico, né? Não, não necessariamente. O romance e romantismo não são sinônimos. Romance é um tipo de livro, é um tipo de obra, é uma narrativa, uma história longa. Aqui eu trago para vocês a capa de alguns romances românticos importantes, como Senhora, de José de Alencar, Inocência, de Visconde de Toné, Iracema, que vocês estão lendo também de José de Alencar, e 5 Minutos também de José de Alencar, e vocês vão entender por que eu falo tanto de José de Alencar. Sobre as características desses romances. A classe mais importante no mundo na época, a mais rica também, diga-se de passagem, era a burguesia. Então, esses romances falam muito sobre os costumes e os valores da burguesia. Aqui no Brasil, nós estamos vivenciando um processo de urbanização. Com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, a cidade passou por mudanças profundas. Então, o Brasil, que era um país muito rural, passa, a partir daí, a se tornar também urbano. Então, essas narrativas, esses romances, eles vão falar dos costumes dessa época, uma idealização do mundo e da sociedade, da elite rural e também das zonas urbanas. A idealização, porque os românticos, em geral, tanto na prosa ou na poesia, buscam essa questão da perfeição. Eles idealizam demais as coisas. Sobre a imprensa, esses romances eles não eram publicados em formas de livro, assim, prontamente. Os autores preferiam publicar em periódicos, os chamados folhetins. Eles publicavam página dia após dia, e era assim que as pessoas acompanhavam essas histórias. Quem eram as pessoas que mais acompanhavam essas histórias nos folhetins? Eram as mulheres. Por isso que, na maioria dos romances românticos, as histórias falam sobre, basicamente, amor, para agradar esse público feminino. A identidade nacional também é um tema desses romances. Os autores dessa época começam a se questionar, mas o que é mesmo o Brasil? O que nós somos de fato? Qual é a nossa cultura? E a idealização do herói. Sempre nessas narrativas nós vamos ter o mocinho contra o vilão, nós vamos ter uma mocinha. Isso é clássico nos romances românticos. Outras características. Sempre vão tratar de histórias de amor ligado ao casamento, ou o amor como a solução de todos os problemas. Como eu falei, a caracterização dos costumes dessa sociedade, uma tensão dramática, começa a se colocar em choque a questão dos pobres contra os ricos, mais ou menos isso, né? Os desprovidos de riqueza e essa elite burguesa, uma idealização da mulher quase sempre pura e intocável. Os romances românticos e os próprios autores românticos também na poesia, eles acreditam que a mulher, para ser amada, tem que ser distante, ela tem que ser intocável e casta, pura, né? A fórmula básica de todos esses romances é a importação do romance romântico europeu, esse modelo que não foi criado no Brasil, foi criado na Europa, se ambienta essas histórias no Brasil, na realidade brasileira, também expressando valores burgueses, assim como se fazia na Europa. E final feliz, sempre tem um final feliz, ou no máximo um final trágico aqui e acolá, né? Bom, sobre as principais temáticas. Nós podemos reunir em 4 tipos: o histórico, urbano, indianista e o regionalista. O histórico vai falar sobre o passado do Brasil. Naquela época, nós estamos no século XIX, nós estávamos no século XIX, então o passado que eles vão se reportar é o período da colonização. Sobre as histórias urbanas, a vida na corte, os costumes da época, a própria vida da burguesia, como eles se comportavam, quais eram os gostos deles. O indianismo, as histórias indianistas, elas trazem o índio como personagem principal, o índio ou a Índia, no caso de Iracema, e todas elas têm como pano de fundo uma crença muito divulgada por Rousseau na época na Europa, que é a questão do bom selvagem. Ele dizia o seguinte: todo homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Então, vejam bem, quem era o nosso bom selvagem aqui no Brasil? Era um índio, porque ele não nasceu numa sociedade corrompida, né? Numa sociedade em que o dinheiro é o mais importante, etc., que os homens se matam pelo dinheiro. Então, os romances românticos vão valorizar bastante isso. Por isso que os índios se tornam as grandes personagens desses romances. O regionalismo,
que vai falar um pouco sobre a nacionalidade do Brasil, costumes do interior, né? Como aqui eu trouxe a capa dessa obra aqui, o sertanejo. Principais autores. Nós temos aqui Joaquim Manuel de Macedo, com A Moreninha, e que também é uma historinha de amor, né? Bem água com açúcar. Manuel Antônio de Almeida, esse romance de Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícia, já foge um pouquinho desse esquema, né? Ele já trata a realidade brasileira, ele já olha o Brasil da forma como ele é, e de maneira bastante debochada, ele é muito irônico, né? Ele fala dos problemas sociais, da hipocrisia, da burguesia, né? Antecipando um pouco o que vai fazer o realismo na literatura. Por isso que ele é chamado de um romance pré-realista, né? Porque ele antecipa. Outro autor muito importante desse período, que é o que eu falei para vocês, porque que eu falo tanto dele, né? Que é José de Alencar. José de Alencar escreveu romance de todos os gostos, gêneros possíveis. Ele falou de romance urbano, ele falou de romance regionalista, de romance indianista, de romance rural, de romance histórico. E ele foi o grande autor da época exatamente por isso, por essa variedade. Ele era cearense, né? Mas ele tentou retratar todas as realidades do Brasil, criar um painel do Brasil, de norte ao sul. Outra coisa muito importante que José de Alencar fez, que foi tentar facilitar a leitura das obras, adaptando o português da época, que era muito clássico, muito formal, para uma espécie de linguagem brasileira. Então, eu acho que vocês estão tendo alguma dificuldade para ler Iracema, mas imaginem que José de Alencar facilitou o português da época, quando escreveu Iracema, só para vocês terem uma ideia, né? Dentre as temáticas abordadas por José de Alencar, você tem intrigas de amor, as questões das desigualdades sociais. Então, aqui vocês têm uma série de títulos aqui, de romances urbanos, Senhora, Viuvinha, Lucila, sempre personagens femininos como títulos dessas obras, dos romances urbanos, romances regionalistas, o gaúcho, o sertanejo, os romances indianistas, o Guarani, Iracema, o Birajara, romances rurais, o Troco do Ipê, Tio e romance histórico, As Minas de Prata. Outros autores também igualmente importantes, com uma produção menor, digamos assim, poucas obras publicadas, mas que também são obras bem ilustrativas. Bernardo Guimarães com A Escrava Isaura, que é uma escrava branca, que também é uma tentativa de denunciar a questão da escravidão no Brasil. Aquele livro que eu falei para vocês, Visconde de Toné, com Inocência, que fala um pouco sobre o Mato Grosso. É interessante aí, uma região que não era retratada até então, nesses romances. Nessa obra em particular, você tem um desfecho infeliz, com a morte dos protagonistas. E um pouco diferente de tudo isso aí vem Franklin Távora, aqui no Nordeste, escrevendo Cabeleira, que fala sobre a questão do cangaço, né? Que a gente vai falar muito sobre o cangaço já com o Lampião e Maria Bonita, mas ele antecipa um pouco as histórias sobre o cangaço nesse romance. E, como todos os romances românticos, ele larga o cangaço, o banditismo social, por conta de Uma Amada, por conta de Luizinha. Bom, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu espero que isso tenha ajudado a vocês compreenderem melhor a leitura de Iracema. Um abraço e até a próxima.